está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 7 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas. Profeta da Esperança do Kleber Lucas. Tem também o CD Vivendo o Impossível. Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Ligue 2461-0093. 2461-0093. Você liga e participa comigo aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Ter a sua participação com a gente vai ser muito bom. E vamos acrescentar mais um aqui, o DVD Até Tocar o Céu da Estila. O DVD Até Tocar o Céu da Estila, o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida, o CD Profeta da Esperança do Kleber Lucas. O Face tá com probleminha, vamos ajustando aqui durante a nossa programação e você vai participando com a gente e concorrendo aos prêmios do nosso programa de hoje. Sempre muito bom ter você aqui, ó, no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Ontem nós recebemos aqui a presença carismática, carinhosa e abençoada do querido Thales Roberto. Uma vez mais, ele pagou aqui uma prenda, assim como os cantores que vêm aqui ao nosso Debate 93. Pela primeira vez, eu escrevo uma letra, sempre uma letra de última hora, exatamente para ficar tenso, e aí o cantor canta ao final do debate. Você que estava acompanhando a gente ontem ouviu, já ouço aí, já sei de campanha de pessoas querendo aí que o Thales continue cantando essa música, é a famosa Vai João, escuta aí, ó. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João de tanto andar cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, vai João, canta. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Esse é o nosso Thales Roberto. Que é isso? Ele ficou sensacional. Obrigado, Thales, cantando aqui. Você vai ao vivo. Quer ouvir mais? Você sabe que você pode ligar 2461-0093. Durante o nosso debate você pode ouvir e muita gente já participando com a gente. Daqui a pouquinho eu vou tocar aqui as outras duas canções lindas, uma na voz da Gisele, outra na voz da Michele, e assim você participa com a gente aqui do nosso Debate 93 de hoje. Tema quente, hein? Segura aí. A cada dia, a 93 FM é mais ouvida. 93 FM. Por que não vemos mais pregações sobre a salvação? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes acompanhando a gente agora. Será que é por medo de perderem membros? Há de fato alguns temas menos presentes nos púlpitos, como pecado, a cruz e a autonegação? Se o diálogo de Jesus com o jovem rico fosse hoje, é possível que algumas igrejas amenizassem um pouco e insistissem para que ele fosse membro.
Há uma crise na pregação, cada vez mais imediatista e menos bíblica? Sem querer ser saudosista, há diferença entre o alimento oferecido aos crentes antigos e aos crentes de hoje? Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pastor Sérgio Nonato, da Catedral Metodista Ebenezer em Cosmorama, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase que aí está, que abre o e-mail do nosso ouvinte: por que não vemos mais pregações sobre a salvação? Ele complementa: será que é por medo de perderem membros? Que pensa o querido irmão sobre este assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes, e eu tenho a certeza que Deus trará uma orientação muito esclarecedora para todos nós. A princípio, ele também pergunta se há crise. Há crise, há uma crise, mas isso não é uma totalidade, na verdade. E nós vemos que de uma década para cá, aproximadamente, a igreja tem entrado numa crise de identidade muito grande. E por isso também a pregação tem sido mudada, e essas mudanças nós até atribuímos pela imposição, por um sistema que é imposto, né? Um sistema que está impondo uma regra que, quando nós não temos o pulso, nós acabamos também mudando. Mas há ainda os remanescentes, e glorificado seja Deus por isso. Por exemplo, nos púlpitos da nossa igreja, os 7 últimos temas que foram pregados por mim lá no púlpito da igreja o perigo de uma igreja se misturar com o mundo, a igreja que precisa orar, 5 verdades acerca do inferno, consertando o altar, como se aproximar de Deus, como faço para alcançar a vida eterna, que é baseado no texto do jovem rico, e lençóis, vestimentas superficial. Então, totalmente voltada para uma área de salvação, para uma área de vida com Deus. Então, não é uma totalidade, existe o remanescente, e nós vamos caminhar nesse... Eu tenho impressão, pastor, que na perspectiva do ouvinte, a igreja vou te chamar aqui, era mais evangelizadora, era uma igreja mais evangelista há alguns tempos, e depois ela vem se tornando promotora de ascensão social. Então, talvez essa seja a perspectiva do ouvinte. Vamos continuar ouvindo os nossos companheiros aqui à mesa. É bom que a gente diga, quando a gente fala sobre a igreja, somos nós. Não estamos falando sobre igreja de outro mundo. Olha, a igreja, os ETs, como eu digo aqui, brincando, no Afeganistão é terrível a igreja lá. Pastor Gidalte de Alencar, da igreja Cristo Nossa Rocha, nos Estados Unidos, mas com uma presença muito constante no Brasil e tem uma vivência, portanto, internacional, e pode nos ajudar muito a compreender esse assunto. Pastor, na sua opinião, o ouvinte está certo quando ele diz: não vemos mais pregações sobre a salvação, ou não vemos muito mais, ou não vemos a presença constante? Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes e também os amigos debatedores. Eu creio que esse ouvinte que mandou essa pergunta, a gente deveria analisar da seguinte forma: de repente, a igreja que ele está frequentando. Porque nós temos que entender que hoje a igreja, ela tem feito algumas reuniões ou cultos, que podemos chamar, direcionadas a alguns grupos. A gente tem visto muito culto da vitória, o culto da libertação, aí tem o culto da palavra, tem o culto do amigo. E se você for analisar dessa forma, se você pega um culto onde vão só os evangélicos, os crentes, os que já são salvos, por que pregar sobre salvação em tal culto? E há de se ver também que hoje nós temos os meios de comunicação que têm pregado o evangelho, a salvação. E eu, particularmente, tenho participado de muitas reuniões, de muitos cultos, onde, mesmo não se pregando sobre a salvação, no final da reunião, eu tenho feito isso, a gente faz um convite às pessoas aceitarem a Cristo, e elas têm aceitado. Então, eu creio que, de repente, é o local onde esta pessoa está frequentando, talvez não está pregando a salvação, mas no geral eu não tenho visto isso não, tenho visto muitas almas sendo salvas. Pastor Ariovaldo Ramos é presidente da Visão Mundial no Brasil, é autor de grande reconhecimento, de grande impacto. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e pela sua presença aqui no nosso debate 93 de hoje, pastor.
Queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Depois nós vamos entrar nos destaques de cada um, mas inicialmente ainda, por que não vemos mais pregações sobre a salvação? E a pergunta que se segue, ela é interessante, porque o ouvinte já, para ele não há, e para ele há um motivo. E o motivo que ele apresenta é o medo de que membros da igreja possam ir embora. É a perspectiva que traz o nosso ouvinte. Queria ouvir a sua opinião sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui com você, JR, com os colegas que debatem e com os irmãos e irmãs que nos ouvem. Deus os abençoe. Privilégio muito grande. Bom, em princípio eu concordo com a questão que o nosso ouvinte levanta. Há uma crise, sim, eu diria que houve uma mudança radical na igreja a partir da década de 80 com a chegada da teologia da prosperidade, e a ênfase na salvação foi sendo substituída pela ênfase na bênção. Uma bênção que pode ser comprada e adquirida através de sacrifícios e ofertas especiais, campanhas, etc. Então, sem dúvida nenhuma, houve uma queda notável na pregação evangelística. Eu diria que hoje quase tudo que a gente tem em termos de gente que chega à igreja não tem mais a ver com a denúncia do pecado e com a necessidade de salvação. Passa pela crise pessoal, problema, saúde, emprego, enfim, coisas que estão acontecendo com ele, e ele liga a TV e liga o rádio e ele ouve muita mensagem dizendo: se você vier para cá, Deus tem uma bênção para você. Então ele vai buscar a bênção dele. No meio disso, alguns há que de fato se encontram ou são encontrados por Jesus Cristo, mas a ênfase realmente não é mais essa, não. Eu concordo com ele que a prática evangelística como nós a conhecíamos não é mais perceptível. Pastor Manassés Brito, muito jovem, mas muito experiente, pastor da Assembleia de Deus do Campinho, muito bom dia, seja bem-vindo. Pastor, onde o senhor se coloca nesse ponto aí? O senhor está de acordo? O senhor discorda? Por que não vemos mais pregações sobre a salvação? Será que por medo de perderem membros? Pergunta aqui um dos nossos queridos ouvintes. Bom dia, JR, bom dia os demais debatedores, os nossos milhares de ouvintes, e quero cumprimentá-los com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. É com pesar, é com o coração magoado que vou concordar com o que o nosso querido Ariovaldo Ramos acabou de dizer, e vou colocar alguma coisa a mais. Lógico que eu não quero aqui generalizar. Lembrando do famoso Elias, ainda existe pelo menos 7.000 ou mais que não dobraram seus joelhos ao dinheiro. Porque o que eu tenho visto ultimamente não são igrejas, são casas comerciais. Nós estamos em pleno chamada pós-modernidade, onde as pessoas são imediatistas, as pessoas querem resolver seus problemas imediatos. Então a grande maioria do povo, está interessada em resolver o problema de hoje e de amanhã, qualquer que seja ele, financeiro, de enfermidade, no casamento. E um grupo de líderes religiosos viram este nicho de mercado, muito bom, econômico. Então, por aí lançou-se esta teologia da prosperidade ou coisa parecida, que tem como objetivo oferecer uma solução imediata para o povo. E o povo interesseiro, aí a falha está dos dois lados, os pregadores inescrupulosos que não estão preocupados em levar ninguém para o céu, nem falar da salvação, estão preocupados no dinheiro que aquele ouvinte ou aquela pessoa vai chegar. E aí nós temos hoje grandes mega templos que na realidade não têm membros. São pessoas rotativas, porque esses grupos grandiosos, eles adquirem muito dinheiro e podem investir, como a Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola não é que seja o melhor refrigerante do mundo, é o mais propagado no mundo inteiro. Então hoje nós temos grupos chamados de igrejas evangélicas, onde Jesus Cristo nem está presente, coitado, nem participa do culto, porque o culto é a campanha do descarrego, é tirar isso, é tirar aquilo, tal, e as pessoas saem em vários horários. Entra a turma, sai outra, somente procura
procurando uma bênção imediata. Então, eu afirmo, concordo com o que o nosso ouvinte está dizendo, a pregação hoje não é mais cristocêntrica. A pregação hoje é bênção-cêntrica. Bênção-cêntrica. É lamentável, é triste. Eu quero crer que mais triste do que eu está Jesus e os apóstolos, que fizeram um esforço imenso para que o evangelho chegasse em nossa época, e hoje está esta vergonha nacional. Lamentável, vergonha nacional. E lógico, a igreja evangélica queria mudar o mundo, e Jesus imaginou que nós seríamos sal da terra e luz do mundo. Hoje a nossa luz está apagada, hoje o sol não serve para mais nada, porque não se muda, não se transforma. Você vê a cada dia as igrejas, nós ganhamos pessoas. O Rio de Janeiro é o número de a cidade, o estado que tem mais evangélicos no Brasil. Mas o que mudou no Rio de Janeiro? A pecaminosidade, o latrocínio, a maldade, os crimes continuam iguais ao pior, porque na realidade você tem um grande número de frequentadores de igreja, não de evangélicos, não de pessoas transformadas. São homens e mulheres que vão à igreja no domingo ou na quinta-feira para receber apenas uma bênção, para ser curado de alguma coisa, ou levar uma bênção para casa para alguma coisa, ou comprar alguma coisa para abençoar. Ele vai, hoje a igreja, na realidade, JR, infelizmente, é uma grande loja que vende de tudo. Você vai receber o copo abençoado, a água abençoada, a terra de Israel, o pedacinho da cruz de Cristo, um chapéu de Moisés. Então só a graça do Senhor. Essa é a igreja de hoje, lamentavelmente. Nós temos que dizer, eu agradeço a Deus por essa oportunidade aqui nessa rádio de grande alcance, para alertarmos os nossos ouvintes. Jesus continua salvando, ele é o mesmo, ele Amém. Não mudou, né? Mas a igreja evangélica de hoje, digo, não toda, existe muitos que não dobraram os seus joelhos ao dinheiro, mas hoje elas trabalham em função da parte financeira, da lucratividade que os membros possam dar. Eu conheço o pastor Manassés Brito há alguns anos. Há alguns anos ele se assenta aqui a essa mesa. Nunca vi abordar um assunto com tamanha veemência. Sinal de que é alguma coisa que está angustiando de fato o coração do meu irmão. Tá aí, aberto o microfone. Os 4 microfones estão abertos. Você chega a um ponto, como o pastor Manassés está mostrando aqui, que chega a esse ponto. E assim, como eu disse acerca do sistema que nos impõe, né, mudar, eu acabei vivendo um momento desse, e de 4 anos para cá, eu falei, não, isso não pode acontecer, a gente tem que quase que plantar bananeira no púlpito para poder tentar manter as pessoas dentro da igreja. Eu falei, não, peraí, e aí é cruz, é pecado, e aí a gente começa a perder algumas pessoas e ficamos preocupados. Na verdade, a gente não perde quem não ganha, porque nós não podemos perder quem não ganhamos. Então, o que eu vi foi uma mudança extraordinária de pessoas dentro da igreja que hoje querem realmente sentar e ouvir a palavra de Deus. E quem está pensando que vai perder membro porque está pregando cruz, pregando salvação, tire isso da sua cabeça. Pelo contrário, as pessoas estão desesperadas atrás de uma mensagem que prenda, que é a mensagem da cruz. E nós, assembleanos, JR, nós temos uma experiência muito interessante. A Assembleia de Deus pautou sempre por ter um culto na semana, o chamado culto de doutrina, que era o culto para as pessoas aprenderem a palavra de Deus. Hoje, 60%, 80% da Assembleia de Deus já mudaram o culto, porque era um culto por os bancos, né? Quem é que quer aprender a palavra de Deus? Agora você tem que mudar para ser o culto da vitória, o culto da cura, o culto do milagre, o culto do impossível. Aí vai todo mundo. Mas culto só para ouvir a palavra de Deus, né? Então o próprio povo evangélico está aí meio dividido entre receber bênção ou se preparar para morar com Deus um dia no céu. O céu está muito longe, vamos ver a coisa imediata. Agora eu acho que nós, os pastores, precisamos lembrar que todas as pessoas passarão pelo juízo de Cristo. Então a gente não pode ficar prometendo para elas o que Jesus Cristo não vai dar. E Jesus Cristo vai chamar os seus e vai repreender e dizer que não conhece os que praticam iniquidade. Então, ou a gente prega o evangelho para as pessoas se converterem e serem aceitas por Jesus Cristo, ou nós estamos pregando uma mensagem que as está lançando no inferno. E elas vão para o inferno dizendo aleluia, porque ouviram as músicas que eram cantadas, aprenderam a cantar as músicas, mas não nasceram de novo. E quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então não adianta ir ouvir mensagem mistificadora. Ou você vai ouvir uma mensagem que confronta você e o seu pecado, lhe oferece a porta do arrependimento e da conversão, ou não ouça, porque isso só vai levar você para um inferno pior. De Guaratiba, um querido ouvinte dizendo: há muita diferença. Na minha época a gente presenciava muitas transformações de vidas mesmo. Hoje é tudo muito superficial. Compartilha aqui o nosso ouvinte de Vila da Penha, outro ouvinte dizendo: eu acredito que sim, atualmente as pregações são recheadas de heresias. De Jabuticabal, ouvinte dizendo: antigamente existia mais interesse dos pregadores no ensino da palavra e hoje não há o mesmo interesse e compromisso com a palavra. Diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, tratando a respeito da sua própria experiência e da sua análise. Eu quero pedir autorização aqui ao pastor Evaldo Ramos para usar essa frase que ele falou, com toda a mansidão do pastor aqui, mas tocou muito no meu coração. Muita gente indo para o inferno dizendo aleluia, né? Porque ele diz aleluia porque alguém está repetindo o que alguém diz, mas não sabe nem porquê, qual o significado daquilo. Aí ele pula, salta, faz e tal, e faz aquela festa, o culto foi uma benção, disse aleluia mesmo. Por que você está dizendo aleluia? Eu não sei, eu vi o outro dizer lá e sem conhecer, sem ser transformado. Foi o que Jesus falou lá para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Mas, infelizmente, não estão nascendo de novo, mas estão dizendo aleluia. Eu gostaria só apenas de fazer uma observação. É muito importante isso, a mensagem da salvação, mas só que nós temos aqui que definir uma coisa: depois que a pessoa é salva, continua se pregando a salvação até quando? Porque a vida não é só a salvação, a vida tem o cotidiano, tem todos os problemas, e aí se prega o que para esse povo? E é interessante esse ouvinte que mandou essa mensagem aí. Sempre fala-se no passado, mas há de se dizer uma coisa: hoje 50% dos evangélicos ou crentes do passado estão desviados e foram as pessoas que ouviram a mensagem da salvação. Então nós temos que aqui observar direito que não apenas nós não devemos ficar julgando, dizendo que esse vai para o inferno, quem sou eu? Então é complicado isso. E não podemos generalizar, dizer também que são todas as igrejas. Tem igreja que a gente sabe, eu concordo aqui plenamente com o pastor Manassés e com os demais debatedores, mas tem igrejas que ainda estão pregando a mensagem, o evangelho, transformando vida e preparando essas pessoas também para o cotidiano. Nós devemos pregar a mensagem da salvação eternamente, porque Jesus, em momento algum, ele veio com alguma palavra que voltasse para o outro lado de salvação. E pelo contrário, ele manda as igrejas ele manda as cartas para a igreja da Ásia, justamente repreendendo, porque se parou justamente de estar focado no cristocêntrico. Então, não dá para pregar outra coisa. É salvação, porque a gente esquece muito rápido o que se prega hoje à noite. Mas salvação prega-se para quem? Para incrédulo, não para crente. Não, para crente. Não. Que isso, pastor? Como assim? Não, que isso, pastor? Pregação se prega para crente também. Crente a salvação, mas se o crente já está salvo, você continua pregando. Então ele não está salvo. São princípios, pastor. Não, eu gostaria de pensar no que o pastor Sérgio falou, e eu concordo com o princípio, porque ao não crente a gente prega para que ele entregue a vida dele, se arrependa e seja salvo. E para o salvo a gente prega para ele desenvolver a salvação. Porque santificação não é nada mais, nada menos do que desenvolver a salvação. Desenvolver a salvação é ficar cada dia mais parecido com Jesus. Para você ficar mais parecido com Jesus, você tem de estar o tempo todo diante de Cristo, olhando para as Escrituras, olhando para Cristo e pedindo perdão por não ser como Ele. Na medida em que você pede perdão por não ser como Ele, o Espírito Santo transforma você, não só traz o perdão dele, como transforma você em uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. É o que diz 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor, como pelo Senhor o Espírito. Isso é desenvolver a salvação, é ser cada vez mais parecido com Jesus. Então a gente prega aos não salvos a salvação e aos salvos desenvolvam a salvação. Eu quero corroborar aqui com o pastor Gidalto. É o seguinte, Judas capítulo 1 verso 3, só tem um capítulo mesmo, e esse Judas aqui, lembra os nossos ouvintes, não é o Iscariotes, diz: amados, é o irmão de Jesus, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi
que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada, foi entregue aos santos, uma vez por toda foi entregue aos santos. Então, a salvação, ela é desenvolvida através da fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, essa salvação, esta fé, ela tem que ser desenvolvida. Pedro dizia que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Eu já estou salvo. E eu agora continuo sendo salvo na medida em que eu me aproximo de Deus e aprendo mais do Senhor. Então, este ensino que alguns chamam de discipulado, ele é praticamente eterno. Nós estamos sempre crescendo na graça e no conhecimento. Eu concordo plenamente que salvação é uma vez salvo e eu estou firmado com Cristo, eu vou permanecer com Ele. Mas nós precisamos manter esta salvação, manter essa fé, divulgá-la de uma forma veemente, como diz Judas aqui. Eu concordo plenamente que a salvação ela é instantânea, só que a santificação é um processo diariamente, mas a gente não pode dizer que a salvação tem que ser coisa dia a dia. Não é salvo, tá salvo, senão assim o ladrão ali ao lado da cruz não teria ido pro paraíso, ele teria que ter ficado, não, Jesus, fica aí, vou deixar você mais um pouco para você treinar a salvação e aprender a ir para o céu. No então, caso, só que temos que definir bem aqui. Só que quando o ouvinte escreve aqui sobre a palavra de salvação, pastor, ele está englobando a santificação que tem a ver com a salvação. Não, então temos que dividir certo. A santificação mas e a salvação. Quem chama a santificação de desenvolvimento da salvação é o apóstolo Paulo, não é invenção nossa, não. O apóstolo Paulo é que diz: desenvolvei a vossa salvação. Mas veja só para poder interagir, só para poder, estou ouvindo aqui, tá maravilhoso, só para interagir diferente o e-mail. Com os irmãos é o seguinte, é que pode ser, e aqui estou analisando a minha interpretação é pela experiência. Pela experiência, eu vou dizer para vocês o seguinte, que o foco da salvação é para este ouvinte, é uma coisa, e a outra coisa são as vitórias, a bênção, é assim. O que o ouvinte está dizendo é o seguinte, olha, falta esse desafio da pregação para as pessoas serem salvas. E aqui entre salvação, você tem os outros temas que se seguem. Ariovaldo, é o seu destaque. Quer dizer, esses outros temas aqui, ele cita 3 aqui: pecado, cruz e autonegação. Eles estão presentes, não vou dizer na sua igreja, aqui não precisamos dizer aqui, embora como um disse, o outro tem todo o direito de dizer quais são os temas que pregaram recentemente, fique à vontade. Mas o foco não é esse, o foco é analisar como um todo, quer dizer, como um todo a gente vê essa ausência da pregação contra o pecado, porque vocês devem se lembrar daquela historinha do camarada que foi para a igreja do interior, e aí chegando lá todo animado, aí chegou um líder da igreja e falou assim: olha, pastor, eu vou pedir pro senhor não pregar contra a cachaça. O pastor falou assim: meu filho, mas como é que cachaceiro à vontade aqui na cidade? Não, é porque o dono como é que chama aquele negócio que faz lá? O Alambique. Do dono do Alambique é um grande contribuinte aqui da nossa igreja, tal, não sei. E aí começou uma série de coisas, não pode. Tô contando a historinha para poder aplicar. Tá certo? Vamos aplicá-la agora. No contexto da nossa igreja, do dia a dia que a gente está vendo aí, isso seja Brasil ou Estados Unidos, que o pastor Gidaldo tem essa experiência. Que pensam os irmãos? Aí começando com o pastor Ariovaldo, que foi quem destacou a frase: pecado, cruz e autonegação estão ausentes dos púlpitos hoje? Infelizmente estão. Há igrejas agora marcadas por essa teologia da prosperidade que não pregam nada que possa constranger o ouvinte. O ouvinte tem de se sentir confortável, tem de se sentir acolhido, tem de ter sempre uma palavra para o seu conforto, para o seu deleite, nada que o constranja, nada que o pressione. Então, infelizmente, há sim ausência nos púlpitos de modo geral. Agora, concordo com tudo que todos disseram em relação aos que não se dobraram, aos que não dobraram os joelhos a Baal. Aqui no nosso caso é a Mamon, né? Porque hoje a potestade que está ganhando espaço no nosso meio é Mamon, o Deus das riquezas. Então, eu sei que há muitos, aos que não se dobraram e jamais se dobrarão, mas o nosso ouvinte, a colocação do nosso ouvinte é correta, está faltando sim.
E a Bíblia nos ensina a vigiar e a orar. Então, vigiar é ler a Bíblia contra mim, não a meu favor. É ler a Bíblia para que eu seja corrigido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo deixou muito claro: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Não tem jeito de ser cristão sem autonegação. Não tem jeito. O velho homem tem de ficar na cruz, para que o novo homem que nasce em Cristo Jesus e a partir de Cristo Jesus realmente governe o nosso dia a dia, governe a nossa vida. Lamentavelmente, a gente está percebendo cada vez mais gente que acha que pode carregar pastor no bolso. E aí o pastor prega o que ele quer ouvir, o que ele gostaria de ouvir. E isso é a negação da fé evangélica e é um assinte à cruz de Jesus Cristo. Concordo, realmente está faltando, tem veneno na panela, e a igreja, ela acabou virando, na verdade, quase que um mercado que se coloca na prateleira, né? O que o membro quer comer, e quando não acha na prateleira, aí entra esse problema da falta de fidelidade, aí não encontrou na prateleira, ele vai para o outro mercado para ver se encontra lá. Então há essa crise, sim. Olha, incrível que pareça, a continuidade, quase que voltando ao assunto inicial, a salvação. Eu não vou pregar a salvação todo dia, principalmente para aqueles que já estão salvos. Mas se eu cesso de pregar a salvação em Cristo e o meu grupo está aumentando, aquela leva de pessoas que está chegando nova não foi salva. Ele, na realidade, ele foi convencido e começa agora a participar das bênçãos, digamos assim. E nesse andar da carruagem, a igreja evangélica genuína vai terminar um dia. Porque os salvos vão morrer, vão se acabar e vamos ter um grande número de pessoas que na realidade são frequentadores de igrejas, né? Hoje tem pessoas que pegam a lista do mercado A, B, C, D e vê onde o preço está mais barato e vai comprar lá. Hoje os evangélicos, a grande maioria está assim. Você nunca viu um turnover, uma rotatividade de crentes em igrejas como se vê hoje. Dá impressão, eles veem pelo anúncio, lá na igreja tal tem a bênção hoje, a bênção da misericórdia, eu vou para lá que eu estou precisando. Hoje tem a bênção do sapato furado, eu vou lá para trocar sapato. Do sapato, chapéu de Moisés, o senhor tá demais hoje, hein? Só a graça de Deus, não. Sem contar a meia, né? Tem a meia abençoada de quem? também. Quer saber de quem? Olha, JR, olha, é incrível, eu não acredito no que eu tô ouvindo. Um travesseiro abençoado para você dormir. Só Jesus. Deito logo e pega no sono. Eu creio que o travesseiro abençoado. Tá quase mandando uma flecha lá do céu em cima de algumas igrejas. Então vamos continuar ouvindo os nossos companheiros sobre esse assunto. Queremos ouvir a opinião de todos. Aqui a nossa ouvinte Débora dizendo: muitos pastores estão se conformando com modismo e copiando o que dá certo e enche igrejas. Por isso tem tanta gente aí em culto de não sei o que lá, e não mais salvação e doutrina. Tinha um culto de doutrina, eu lembro. De Seropédico, ouvinte dizendo: na minha igreja sempre há pregações voltadas para a salvação de vidas. Não podemos generalizar. No último domingo, diz aqui a nossa querida ouvinte, o meu genro se converteu. E olha que quem escreve é uma sogra. Vamos aqui a nossa... Até quando fala sobre sogra, a vinheta para. Aqui, ó. Voltou aqui, ó. Agora voltou. Só falar de sogra. Pesquisa 93. E aí, Marcela, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você acredita que existe diferença aí entre as pregações de antigamente e as da atualidade? 88% dos nossos ouvintes afirmam que tem diferença, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos amados ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso Debate 93. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. A Baixada tá ligada na melhor. A Zona Oeste tá ligada na melhor. 93. Este
É o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Companheiros, 4 microfones estão aqui abertos. Eu entro aqui já na frase que o nosso ouvinte disse: se o diálogo de Jesus com o jovem rico fosse hoje. Tá lembrado da história, o querido ouvinte, do jovem rico? Tá lembrado, né? É possível que algumas igrejas amenizassem um pouco. Só, meu filho, vem cá, tá bom, você não quer dar tudo, vamos conversando aqui, chega aqui, olha, vamos fazer o seguinte, senta aqui com a gente, tem aqui um cargo aqui importante, você deve ser bom de finanças, você vai me ajudar aqui com as finanças da nossa comunidade. O que vocês acham, companheiro? Faria diferença hoje ou não? Faria. Faria. Quem tem coragem de falar? Tem? Com certeza. Com certeza. Em algumas igrejas, esse jovem aqui não ia nem ter esse diálogo. Não ia nem ter. Como é que eu faço para ser salvo? É só estar na minha igreja, meu filho. Só ficar na minha igreja. Isso seria radical com algumas igrejas, com certeza. Até porque houve-se, infelizmente, de vez em quando eu passo e fico ouvindo, né, e certo líder pergunta para a pessoa: quanto tempo você ficou na tal igreja? Ela diz: ficar assim, 20 anos. Pois é, e nunca foi abençoado. A bênção está aqui. Aqui você vai ficar rica, aqui você vai ficar curta. E a pessoa nem é milionária, nem tem dinheiro. Só a graça do Senhor. Infelizmente, hoje, alguns lugares chamados de igrejas, a preocupação é financeira. A preocupação é financeira, é crescer os cofres para que, lógico, mais programas de TV, mais programas de rádio e talvez investir em alguma coisa social, mas principalmente que seus líderes assumam um lugar que Jesus nunca assumiu. Jesus, coitadinho, andava com seu burro, né? De vez em quando emprestavam para ele, né? E hoje alguns ou a maioria de grandes mega pastores vão andar no seu jato particular, né? Então, e para isso é preciso que haja bastante ricos na igreja. Então, o rico normalmente ele não só vai ocupar espaço, como também ele vai fazer o que quiser e nada vai ser cobrado dele. É assim que se reclama a grande maioria da membresia hoje. Jesus disse que não há a menor chance de servirmos a Deus e as riquezas. Isso. Ou você vai amar um e odiar o outro, ou o contrário. Quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve ao jovem pastor Timóteo, vai dizer para ele: olha, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É sempre uma curiosidade para mim pensar, evidentemente, que essa palavra é para todos nós, é para todo o povo, é para todo aquele que lê, mas o primeiro leitor dela, o primeiro ouvinte dessa palavra é um pastor. Um pastor. Deve haver um motivo especial para isso. JR, é muito importante essa pergunta aqui, e a gente deve, como evangélicos e líderes, pastores, nunca jamais se apegar à riqueza, ao dinheiro, porque é uma coisa que disputa com Deus, né? E também não podemos nos apegar à pobreza e à miséria, que também não deve fazer parte da nossa mensagem. Então nós devemos usar o quê? As finanças e o dinheiro para a propagação do evangelho. Aqui nós estamos vendo uma rádio montada linda, isso aqui sem dinheiro não se faz. E nós não temos, como sabemos aí, a outra igreja que recebe dinheiro do governo em todas as partes do mundo. Então, nós devemos pregar o evangelho para o pobre, para o destituído, para o fracassado, para os ricos também, porque Jesus veio e morreu por todos. E é muito importante entender uma coisa: o joio sempre vai estar com o trigo. A gente jamais pode separar aqui nessa vida. E não podemos de forma alguma dizer: esse é pobre, vai para o céu, aquele é meio rico, depende, vai para o purgatório, o outro é rico, vai para o inferno. Deixa eu ver se eu estou entendendo sua palavra, pastor, porque ela me parece oportuna para a gente entender. Há alguns anos, o evangelho era exclusivamente para os pobres. A gente tinha um discurso muito claro em relação a isso aí. Depois começou um trabalho exatamente de óbvio, trabalho de integração. Você não tem Lídia na Bíblia apontada como uma pessoa pobre. A primeira igreja cristã da Europa nasce na casa dela. Da casa dela surgem tantas outras coisas. O Evangelho de Lucas relata que algumas mulheres sustentavam o ministério de Cristo. Ricas. Lázaro, Marta e Maria poderiam não ser milionários, mas pelo menos a casa deles acolhia uma galera, tá certo? Tava sempre muita gente ali. Ou seja, não está sendo feito, imagino eu, um culto à pobreza, embora eu estou entendendo.
Em alguns casos há uma discriminação, aí já é discriminação, tanto de um quanto de outro, é discriminar. A igreja é igreja, não tem judeu, não tem grego, não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem gordo, não tem magro, não tem homem nem mulher. Quer dizer, uma igreja é uma comunidade formada por pessoas alcançadas pelo evangelho, e aí nós podemos aumentar essa descrição. Pois não. O tratamento tem que ser igual, mas é bom que nós entendamos que Deus é um Deus de milagres. Mesmo você trabalhando, eu dirijo uma igreja há 23 anos. Há 23 anos atrás eram 7 pessoas. Hoje nós somos 2.000. Agora, na época dos 7 pessoas, eu creio que a questão financeira era muito interessante entre nós, era muito difícil. Mas vez por outra, Deus mandava. Chegou ao ponto de passar alguém num carro em frente à igreja, um camarada que trabalhava com pedras preciosas, e mandou a mãe dele, que era de uma outra igreja, levar uma oferta em dólar para nós lá. Ele olhou, se compadeceu. É Deus trabalhando. Então, a obra do Senhor, ela não pode focar somente nos pobres, nem somente nos ricos. Ela vai focar nas pessoas. É o homem que precisa ser salvo. E Deus vai realizando. Está aí essa gama imensa de igrejas evangélicas, as mais tradicionais, as menos tradicionais, as mais antigas, nos rincões por aí do mundo afora, e funcionam muito bem, graças a Deus. Constrói os seus templos sem estar focada no dinheiro, principalmente porque o nosso Deus é realmente o dono do ouro e da prata, e ele faz maravilhas. Nós ficamos impressionados com o que ele faz. Agora, voltando ao diálogo, eu acho que hoje esse diálogo com o jovem, dizendo a ele para vender tudo, dar aos pobres e seguir a Jesus, não aconteceria em grande parte das igrejas. Primeiro, porque o pessoal abriria as portas para o menino só porque ele era rico. Em segundo lugar, se tivesse o diálogo, não seria para dar aos pobres, seria para dar no gasofilácio. Mas Jesus não disse, vai, vende tudo que você tem e põe no gasofilácio. Ele disse, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então hoje nós não teríamos esse diálogo provavelmente em nenhuma das pontas. Primeiro, não teríamos o diálogo na ponta do você tem de vender tudo que tem, porque o pessoal abriria a porta para o menino e acharia um jeito dele se encaixar no ministério, já que ele quer a vida eterna. Ele já está com a pergunta certa, ele já é um menino sério que segue a lei, etc, etc. E se tivesse algum diálogo semelhante a esse, provavelmente o conselho seria, vai, vende tudo que você tem e dá no gasofilácio, que aí o senhor vai te dar 100 vezes mais. Então esse diálogo não aconteceria hoje, provavelmente com muita dificuldade aconteceria. Agora, em relação a essa questão da pobreza, eu quero deixar claro um ponto de vista, que é verdade que o evangelho é para todos os seres humanos, todos, indiscriminadamente, mas é verdade que o evangelho é o promotor da justiça e da igualdade. Portanto, onde o evangelho é pregado, os pobres são cuidados, sim. E a igreja não incentiva a acumulação, incentiva a solidariedade, incentiva a distribuição. A primeira igreja nos ensinou isso. A igreja primitiva nos ensinou isso. A repartir, a partilhar, a considerar o necessitado, e o apóstolo Paulo ainda disse mais. Ele disse, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. A ênfase da Igreja de Jesus Cristo sempre foi a promoção da justiça e a erradicação da pobreza. E aí está a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica é quando eu tenho o suficiente para viver tranquilamente, sustentar os meus. Prosperidade bíblica não é riqueza, não é esbanjamento de dinheiro. Lógico, alguns podem até chegar a esse ponto pelo seu trabalho, ou pela sua esperteza, a sua sabedoria, mas todo cristão vai ser próspero. Todo cristão vai, ele se chegou na igreja descalço, mais tarde ele vai estar de sapato, ele vai estar com a roupa boa. Haverá prosperidade, que é a prosperidade bíblica que eu conheço e que prego. E prosperidade, porque os irmãos vão contribuir com ele. Isso, os irmãos vão ser solidários. Os irmãos vão olhar para o irmão e vê-lo como responsabilidade nossa.
porque os apóstolos nos ensinaram isso. Se o irmão tem uma necessidade, a comunidade da fé tem um dever. Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo: o verdadeiro evangelho se perdeu porque os pastores estão preocupados com o que podem ganhar, aí ensinam as pessoas a mandarem em Deus. Diz aqui o nosso ouvinte Jéssica. Outro ouvinte dizendo: hoje é só prosperidade e tudo é lícito. Opinião do nosso ouvinte Cleiton. Agradeço aqui também a opinião de outro ouvinte. Tem diferença sim, antes as pregações eram sobre salvação e a volta de Jesus, depois passou para libertação, em todo lugar tem culto de libertação e agora a moda é prosperidade, diz o nosso ouvinte Clara. Outro ouvinte aqui trazendo a sua opinião, o seguinte: olha, a Renata dizendo: fui criada numa igreja onde na hora do apelo o pessoal cantava assim: meu amigo, hoje tens a escolha. Lembra? Hoje no momento do apelo escutamos músicas de milagre, de virada, de vida material. A igreja do Senhor está esquecendo que o maior milagre da vida do homem é o milagre da salvação. Pastor Gidalti, a última frase foi o seu destaque, embora o senhor já tenha feito uma observação a respeito dela, para que o senhor possa também opinar a diferença entre o alimento oferecido aos crentes antigos e aos de hoje. Para mim, sim, sabe por quê? Eu sou filho de pastor, meu pai foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus, faleceu com 95 anos, meu avô, pastor também, era presbiteriano, e antigamente o que a gente aprendia, eu nasci num lar cristão, tem tios, primos, toda classe de parentes são pastores, e antigamente se aprendia só apenas um lado do evangelho, e nós temos que entender que o evangelho tem duas partes. O evangelho, ele tem a parte que é a pessoa de Cristo, que nos prepara para a vida eterna, que nós jamais podemos deixar e abandonar de pregar, e tem os princípios de Cristo que nos preparam aqui para essa vida. Temos que entender uma coisa: nós estamos aqui como embaixadores de Cristo. Paulo disse isso claramente, e o embaixador, ele representa o quê? A nação da qual ele pertence, e como embaixadores nós temos que ter princípios para que o mundo possa nos seguir. A salvação é quando aceitamos a Cristo, eu creio que é algo imediato. A santificação é um processo, mas enquanto estamos aqui, nós temos que viver pelos princípios para que possa haver uma mudança na sociedade e nos sistemas do mundo. E aqui esse ouvinte que escreveu aqui essa pergunta, eu acho que ele tá um pouquinho assim, meio desnorteado, um pouco desencantado. Talvez fruto da experiência, igreja, né? Aqui, ultimando aqui, a nossa ouvinte Keila por e-mail diz o seguinte: hoje vemos homens e mulheres sem compromisso com Deus. Ela chama de igrejas inchadas, Jesus comercial e não o salvador da alma. Quando se fala de compromisso, parece-me aqui, pelo que eu tenho ouvido diariamente aqui, que essa é uma retórica contínua de muita gente que tem abordado esse assunto com relação às suas próprias igrejas. No somatório, eu vou ouvindo várias igrejas aqui e acabo vendo que isso é uma coisa muito mais generalizada do que eu mesmo imaginava que fosse. Pessoas que acabam se tornando membros da igreja, estou dizendo que são salvas, não. Isso aí não é a nossa praia. Mas essa pessoa, ela acaba não tendo compromisso com a comunidade como um todo, ou não tem um compromisso com a obra que está sendo realizada ali. A gente fala de antigamente, aqui só tem jovens, todos vocês aqui não passam aqui de quê? 90 anos, não tem ninguém com mais de 90 anos aqui à mesa, tá certo? São todos muito jovens ainda, mas de pessoas que se tivesse que pintar a igreja, eles não abririam mão, em hipótese alguma, se não fosse os pintores, de segurar pelo menos a escada, tá certo? E nós estamos falando de gente que não terceiriza, nós estamos falando de gente que abraça. É evidente que a vida é outra, os dias são outros, a diferença de interior, de área urbana, a vida é outra, completamente diferente. Mas me parece um grito, tá certo? De muita gente dizendo assim: falta compromisso. Curiosamente, quem grita, que eu estou lendo aqui, não são os líderes também, somente. Ou seja, se eu sou membro da igreja, percebo que ao meu lado não há compromisso, é sinal de que eu sou e devo ser o maior promotor de compromissos a serem assumidos com a igreja, a começar por mim, tá certo? A começar pela minha vida. Vamos encerrar. Me permita aqui, um grande erro que eu vejo hoje na mídia que prega e fala de Cristo, do Evangelho, das igrejas, é o seguinte: o que é igreja? A maioria dos membros de igreja não sabe o que é igreja.
Aliás, não sabe nem qual é o objetivo de Cristo ter formado a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo de Cristo tem o objetivo de mudar o mundo, transformar o mundo, mas não é isso que está acontecendo. Quer dizer, se ele nem sabe o que é igreja, nem o que a igreja deveria estar fazendo, ser luz e sal, só a graça de Deus. Vamos à nossa pesquisa de hoje. Pesquisa 93. Esse é o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela. Você acredita que existe diferença aí entre as pregações de antigamente e as da atualidade? 92% dos nossos ouvintes acreditam que exista sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes, a participação. Esse é um assunto que não se encerra aqui, vale para nossa reflexão, vale aí para o seu almoço, vale para sua tarde, vale aí para a escola bíblica, para você discutir com o pessoal. É hora da gente analisar. Aí sim, um autoexame fundamental a ser feito por todos nós hoje e sempre. Vamos aos prêmios? Temos aí prêmios? Vamos lá. Silvia Maria de Duque de Caxias, telefone 2671, final 32. Participou da pesquisa, está levando para casa o CD Profeta da Esperança, do Kleber Lucas. A Regina Maria de Bom Sucesso, telefone 2290, final 31, também participou da pesquisa e leva o CD Vivendo o Impossível aí do Ministério Sarando a Terra Ferida. E a Paula Ventura de França, lá de Belfort Roxo, foi a vencedora do Facebook, faturando DVD até tocar o céu da Eixo do Brasil. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: aprendi que se me arrepender dos meus pecados, Deus me perdoa. Aí Deus lança no mar do esquecimento. Mas a minha dúvida é o seguinte: se eu cometer o mesmo pecado novamente, como Deus age com aquele que vive caindo no mesmo erro? Isso é iniquidade? Já ouvi dizer isso, é isso mesmo? Qual a diferença entre pecado e iniquidade? O que devo fazer para me libertar de um pecado de estimação? Escreve entre aspas aqui a nossa ouvinte. Por que é mais difícil se livrar de determinados pecados que de outros? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Sérgio Nonato, muito obrigado, um grande abraço, meu irmãozão. Muito obrigado, JR, pelo convite, obrigado por estar aqui com esses debatedores e deixar o meu abraço aí para nossa igreja, lembrando que hoje à noite estamos lá cultuando a Deus. Muito bem, muito obrigado, pastor Ariovaldo Ramos, também muito obrigado pelo livro. Pare de conjugar o verbo sofrer, que eu recebo aqui de suas mãos. Muito obrigado, Deus abençoe você. Obrigado por estar aqui conosco no nosso debate 93 de hoje. O privilégio é meu, muito obrigado, JR, muito obrigado aí por me dar o prazer de estar com esses irmãos, obrigado aos ouvintes. E nós estamos aqui no Rio para lançar esse livro. Vamos lançar hoje lá na Maranata da Tijuca, na igreja do pastor Paulo Brito. Então, um privilégio muito grande. Muito obrigado. Obrigado, querido pastor Manassés Brito. Um grande abraço, querido. Deus abençoe sempre. Eu que agradeço, JR. Quero mandar um abraço para a membresia da Assembleia de Deus do Campinho. Lembrando que Rua Anateres 826, apesar de todas as obras em volta, continua funcionando. Nossa rua está liberada e os cultos normais. Essa obra que não acaba. Parece obra de igreja, né? Não, mas não é da prefeitura. Eu sei. Do tal do BRT lá. Nós estamos lá. Domingo, 9 horas, Escola Dominical. Uma programação especial para os pais. Vamos passar um filme fantástico, os pais vão chorar, levem seus lenços. Os pais vão chorar? Vão chorar, emocionante o filme. Vamos passar para os pais domingo de manhã, 9 horas. Muito bom. Muito obrigado, pastor Gidalt de Alencar, um grande abraço, querido. Muito obrigado, JR, e um abraço a todos os ouvintes. Eu quero dizer uma coisa, que é o seguinte: o meu compromisso com Deus determinará a minha vitória. E o seu compromisso com Deus determinará a sua vitória. Seja próspero e abençoado, porque Deus quer o melhor para os seus filhos. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes. Vamos ouvir aqui novamente a música do Thales aqui, cantando a música que eu fiz ontem aqui pra gente cantar junto, Vai João, e na sequência nós vamos orar juntos. Hoje nós vamos orar por vários assuntos especiais. Fique atento, nós vamos cantar e vamos orar juntos. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João de tanto andar cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João
um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, canta, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai. Olha aí. No Debate 93. No Debate 93. Você fala ao vivo com J.R. Vargas. Vamos orar juntos nessa hora, minha gente. Todos nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus em oração. Vou pedir o pastor Manassés para orar conosco, porque há muita gente agora que está nos acompanhando que precisa muito da graça de Deus. A gente agora que está nos hospitais, gente que está lidando com enfermidade na família, com enfermidade consigo mesmo, gente que está lutando mesmo de verdade para ser tratado, que não encontra agendamento médico, gente que precisa fazer um exame com urgência e não consegue, gente que está ansiosa em meio a tantas pressões da vida. Você deve conhecer alguém que está assim. Nós precisamos orar por eles. Nós precisamos orar também por aqueles que estão com seus corações enlutados. Não importa o tempo, muita gente ao longo dos tempos carrega no peito uma saudade muito grande, que só pode ser amenizada sob o consolo do Espírito Santo de Deus, conforme Jesus nos disse que enviaria o Consolador. Muita gente que você conhece precisa dessa graça, dessa bênção hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar também pela igreja. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Não foi uma pessoa muito criativa, inteligente, articulada, um estrategista que bolou a igreja. A igreja é de Jesus. Ele disse: minha igreja. Não é apenas dele como propriedade, mas é dele porque se origina dele. A igreja se origina de Jesus. E a gente tem que ter muito cuidado para não fazer mal à igreja de Jesus e às ovelhas que não são nossas, mas são também de Jesus. Há muita gente que reclama, e reclamar, você pode reclamar à vontade, mas no dia que reclamação resolver, é dia de propor alguma coisa. E em igreja nós temos a abertura e a possibilidade do diálogo, a possibilidade de você propor coisas novas, especialmente quando essas coisas são apresentadas com respeito, com carinho, com uma forma bonita de se dialogar, tendo toda essa prática fundamentada na oração. Comece orando. Deus vai dar os caminhos certos com sabedoria que vem do alto e não a sabedoria que é humana ou terrena. A gente precisa de menos rebeliões e muito mais comunhão. Rebelião é fácil e a Bíblia está cheia de gente que se rebelou contra Deus. Nós precisamos de mais gente tendo comunhão e muitas vezes o líder precisa ter humildade e falta muita gente numa certa altura da vida, humildade, simplicidade para ouvir o que outros têm a dizer. Vamos orar por esse assunto? Quero convidar você a orar com a gente agora aqui no Debate 93. Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos e sem condições de encontrar um lugar para tratamento, Senhor. Talvez largados no corredor de algum hospital, Senhor, necessitados numa fila, que tu possas ter misericórdia e abrir espaço, Senhor, para eles. Os outros que já estão enlutados porque um ente familiar foi para a eternidade, seus corações estão tristes, seus corações estão amargurados, que tu possa confortá-los nesta manhã. Pai bendito, também apresentamos a Ti a Tua igreja espalhada pela face da terra, esta igreja que não é nossa, é Tua, que o Teu povo aprenda a confiar em Ti, que olhemos menos para os homens e olhemos mais para a Tua palavra, para os Teus ensinos e permaneçamos firmes na Tua palavra, independente das mudanças que estejam ocorrendo, Senhor.
que não venhamos a nos desviar de Ti, mas permaneçamos firmes seguindo os Teus ensinos. Quero te pedir, Senhor, por a cidade do Rio de Janeiro, pelo mundo afora, pelos nossos ouvintes, Senhor, que estão ligados agora, também pela diretoria da Rádio 93 FM, tome em Tuas mãos, deputado Harold, toda a equipe da produção, Senhor, e que este debate continue sendo este veículo de bênção na vida dos ouvintes, esclarecendo, tirando, Senhor, dúvidas e fazendo eles pensarem também um pouco mais a respeito da Tua palavra. Nós oramos agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.